O cobre. O cobre puro ou suas ligas com pequenas lições tem alta condutibilidade térmica e dessa forma a soldagem do cobre, na maioria das vezes, ela necessita de pré-aquecimento para obter uma boa fusão da junta. Normalmente para espessuras menores que 3 milímetros, dependendo do processo de soldagem, com MIG e tal, né? E alta corrente de soldagem, o pré-aquecimento não é necessário, né? Mas em espessuras maiores, né, por exemplo na TIG e tal, né, o próprio MIG, né, as espessuras maiores podem chegar até a casa dos 700 graus Celsius. Os bronze alumínios, liga Monel, que é a liga de cobre, níquel e latões, né, necessitam de um pré-aquecimento um pouco menor, na ordem de 150 graus. Posso começar a partir de 150 graus Celsius para obter uma boa fusão da junta. Então, quando for começar a soldar, você sempre tem que aquecer um pouquinho com a tocha, por exemplo, na TIG, para começar a soldar. As ligas de cobre, na maioria das vezes, não precisa de tratamento térmico, mas em algumas horas, em alguns casos precisa. Aí você faz um patamar de 1 hora por polegada de depósito de solda, né? Os depósitos com eletrodos e arames de bronze, né? Bronze estanho A ou bronze estanho C, né? Necessitam de patamares por volta de 480 graus Celsius para ter uma boa dutilidade. E na tabela da página do PPT3, vocês vão encontrar essas uniões e como é que você coloca o tratamento térmico, o pré-aquecimento e, e o tipo de material. Recomendações gerais antes de utilizar o processo de soldagem para as ligas de cobre. Você deve atentar para a limpeza da pátina, ou seja, uma camada de óxido, né? Aquele escurecimento que ocorre, né, nos cobres e nos bronzes, né? Uns maiores ou em menor grau, né? Porque ele fica exposto ao tempo, né? E apesar do cobre ou as bronzes serem ligas nobres, ele ainda tem um pouco de oxidação. E isso interfere muito na hora de soldar. Então você deve sempre remover por processo de escovamento, esmerilhamento ou mesmo decapagem química para facilitar essa, essa soldagem. Tome muito cuidado com o bronze berílio e bronze alumínio. Eles têm fumaça tóxica e dá febre. Então, toda vez que for trabalhar com esses dois materiais, você deve obter uma extração de fumos eficiente. Algumas nomenclaturas de cobre e bronzes, né? Você pode ter o alumínio, o chumbo, o zinco, tungstênio, zircônio, tá? E ao soldar com de processos por fusão, eletrodo, revestido MIG, né, principalmente as ligas de bronze ligadas ao chumbo, né, elas não são indicadas, porque o chumbo tem baixíssimo ponto de fusão, volatiliza e dá uma grande quantidade de poros. Então, bronzes com chumbo, né, eles têm um problema muito sério na soldagem. Toma muito cuidado. Essas três colunas, elas indicam a soldagem dissimilar, ou seja, a soldagem de materiais diferentes com as ligas de cobre. O processo MIG e TIG tem se popularizado mais do que os processos com eletrodo revestido, que tem baixa eficiência, muitos respingos e muitos fumos, né? Então vocês podem verificar aqui, por exemplo, cobre com cobre, por exemplo, na tabela da esquerda. Então vocês veem que cobre com cobre você tem uma letra e um número, 1A ou 3A. Então, você pode soldar cobre com uma vareta ou um arame de bronze estanho e com um pré-aquecimento de 500 graus Celsius. Ou você pode soldar com um cobre puro também, o mesmo pré-aquecimento de 500 graus Celsius. Você pode também soldar, por exemplo, aço carbono
com cobre ou bronze, por exemplo, com aço com cobre, por exemplo, você pode indicado 2, 3 ou 6A. A, ou seja, sempre com pré-aquecimento de 500 graus Celsius. Se você pode soldar com bronze e alumínio, você pode soldar com a liga de cobre ou pode soldar com bronze e estânio. E assim por diante. Informações agora para a soldagem das ligas de cobre. Bronze é uma liga de cobre e exige, né, pré-aquecimentos bem grandes, né? E na maioria das vezes, quando você tem alguma solda mais profunda, é necessário chanfrar, tá? E muitas vezes você pode usar o eletrodo ou a vareta de cobre estanho C, que é um coringa, tá? Ele é muito utilizado e você tem alta soldabilidade, né? Procurar sempre, nunca resfriar muito rapidamente, procurar sempre isolar com mantas cerâmicas ou fibra de vidro, tá? Os eletrodos devem ser também estufados, porque eles também têm uma possibilidade de absorver umidade e transferir essa umidade para a solda e provocar porosidade. Tá? Como já falamos também, procurar não soldar ligas de cobre, estanho, chumbo, por causa do chumbo, que é o PB, né? Ele tem uma grande volatilidade, provoca poros e uma série de defeitos. E também, quando você for soldar com cobre, preferir o cobre desoxidado, porque cobres com grande quantidade de oxigênio provocam uma porosidade muito grande. E também você pode começar a pré-aquecer a partir de 450 graus até 600 graus, dependendo da espessura da peça. Com o processo oxicombustível, o famoso maçarico, né, de oxacetilênico, né, ou pode-se usar outros tipos de gases que eu vou falar mais a seguir, né, ele solda a maioria das vezes com brasagem, com ligas de prata, tá? As ligas de prata, elas exigem também um fluxo apropriado, né? E geralmente eu utilizo a chama neutra, né? E a gente pode usar também gás GLP ou gás MAP, né? A gente também pode usar para ligas de cobre, cobre puro também, as ligas à base de fósforo, chamada Foscopper ou Silfoscopper, né? É o BQP5, né? Ele não utiliza fluxo, né? A gente utiliza também chama neutra ou levemente oxidante, né? Ou seja, com um pouquinho de oxigênio a mais na mistura, tá? Para a soldagem de bronze comum, que é o bronze estanho, espessuras até 5 milímetros e tal, né? Utiliza-se ligas de prata, chama carburante, e o fluxo indicado para a liga em questão, que são fluxo indicado para ligas de prata. Os latões ou alpacas, né? Utilizam chama neutra e fluxo também indicado para a vareta, né? E há uma necessidade maior de pré-aquecimento por causa da dissipação térmica que o cobre provoca. As ligas de bronze e silício, elas têm maior soldabilidade e menor condutividade térmica, né? E elas têm também, por causa do silício, uma ação desoxidante mais protetora. Então, a gente utiliza fluxos à base de bórax, né? E por vezes a gente não pré-aquece, né? A gente utiliza somente picos de soldagem oxacetilênica de grandes vazões, né? E eventualmente a gente utiliza o maçarico auxiliar, né? Para que haja uma boa fusão, né? Sendo que o pré-aquecimento localizado só é o suficiente. O processo oxicombustível utilizado para soldar o cobre, né, e suas ligas, ele tem como principal utilização a brasagem, tá? São ligas à base de prata mais o fluxo apropriado para elas, uma fusão adequada. A gente utiliza a chama neutra, né?
E a gente pode utilizar gases como acetileno, o gás liquefeito de petróleo, o GLP, ou o gás MAP, que é um gás um pouco mais de calor, né? As ligas de metal de adição com fósforo, chamada foscóper ou silfoscóper, tal, uma vareta mais comum, que é o BQP5, não utiliza fluxo, ele é autofluxante. Também utiliza chama neutra ou levemente oxidante, tá? E também os gases comuns, né, com adição de oxigênio para ter um calor mais intenso no maçarico, como acetileno, GLP ou gás MAP. A soldagem do bronze mais comum, que é o bronze estanho, até 5 milímetros de espessura, pode soldar com ligas à base de prata, com chama levemente carburante e o fluxo indicado para essa liga. Para os latões ou opaca, né, utiliza-se chama neutra e fluxo, além da necessidade de pré-aquecimento, porque o cobre tem uma grande dissipação térmica, né? Já na soldagem do bronze e silício, o silício ele confere boa ação desoxidante e protetora, então ele dá uma propriedade, uma menor condutibilidade térmica, tá? Então, se você soldar com fluxo à base de bórax e chamas com bicos de grandes vazões, ou por vezes um maçarico auxiliar para aquecer o local, né? Você consegue soldar sem maiores problemas. Cobre com o processo TIG, né, o famoso GTAW, em espessuras menores de que 1 milímetro, a gente indica usar corrente alternada com alta frequência ou corrente contínua polaridade inversa. O processo é muito utilizado para soldar as ligas de cobre, especialmente o bronze. Utiliza-se as fontes de corrente com tocha com eletrodo de tungstênio. Pode ser dopado ao zircônio, tório ou mesmo com terras raras. Na maioria das aplicações, utiliza-se proteção gasosa com 100% de argônio. Em alguns casos, a espessura muito grande, utiliza-se argônio com hélio, mas é muito difícil de se encontrar, né, esse hélio. Então, a maioria das vezes, a gente utiliza mesmo o argônio. Tá? Utiliza-se também pré-aquecimento por volta de 450 graus Celsius e indica-se usar tochas refrigeradas à água, porque as altas correntes elas conferem um aquecimento muito grande na tocha e elas podem ser avariadas rapidamente. O processo MIG ele também é utilizado para a soldagem das ligas de cobre, né? E ele é mais indicado para soldagem de espessuras grandes e grandes extensões, né? Você pode utilizar corrente contínua, polaridade positiva, argônio com 100% de pureza, tá? E para grandes espessuras acima de 1 polegada, já é indicada a soldagem com 20% de hélio, por causa que o hélio tem uma capacidade de térmica maior e consegue depositar a liga de cobre com maior eficiência. Devido ao grande volume de depósito em relação ao TIG, né, você tem que procurar colocar a peça nos gabaritos, evitar empenamentos excessivos, tá? Devido à alta condutibilidade térmica do cobre. Ainda destacando, né, não utilizar ligas à base de chumbo, né, porque a volatilização do chumbo cria escórias e porosidades e defeitos às vezes inadmissíveis. Tá? O processo MIG também é utilizado também com revestimento de bronze alumínio em peças ferrosas, né? E é muito importante um pré-aquecimento na ordem de 600 a 800 graus Celsius, pois há uma grande dissipação
térmica na área de solda dessas ligas. E tomar muito cuidado que bronze, alumínio também, ele é tóxico e tem que tomar muito cuidado com os fumos e os gases desse processo.